Você já saiu de uma reunião de apresentação com aquela sensação de que foi tudo ótimo, o cliente adorou o seu papo, mas na hora de falar o preço, ele simplesmente desapareceu? Se isso acontece com você, deixa eu te falar uma verdade, que dói bastante na maioria das pessoas. O problema não é o seu preço. O problema é a sua estratégia de valor. O seu cliente, ele não compra o seu como, ele não compra o seu processo técnico. Ele compra o alívio, ele compra a sensação de que o caos financeiro dele finalmente tem um fim. No vídeo de hoje, eu vou te entregar o playbook exato de 6 passos para você deixar de ser visto como um custo no orçamento do cliente e se tornar um investimento indispensável. Então, se você quer viver de planejamento financeiro e parar de ouvir "vou pensar e te aviso", este vídeo é o seu guia definitivo. A venda não começa na reunião, ela termina nela. Muitos planejadores cometem o erro fatal de transformar a reunião em uma aula de economia. Falam de IPCA, mostram gráficos da Selic, ostentam certificações. E esquecem que, do outro lado, existe alguém angustiado. O amador foca no currículo, o profissional foca na convicção. E hoje você vai aprender a construir os 3 pilares da convicção: confiança, clareza e urgência. Mas antes de seguirmos, claro, não esquece de seguir aqui o canal, dar like nesse vídeo e compartilha com quem pode se beneficiar do conteúdo. Antes da gente entrar nos 6 passos da reunião, nós precisamos falar sobre o que acontece antes do bom dia. A sua autoridade ela é construída pela forma como você gerencia o seu acesso. Ou seja, o acesso que o seu cliente tem a você. Sabe aquele amigo que te pede uma diquinha no churrasco ou na mesa do bar? Jamais, repito, jamais faça o seu pitch ali para aquele seu amigo. Se você der uma resposta rasa, você vai ser visto como um profissional raso. Então você precisa usar o gatilho da profundidade. Diga que o assunto é sério demais para ser tratado ali e convide-o para um bate-papo de 30 minutos, 45 minutos, onde você possa ouvi-lo com atenção. Isso transforma o favor entre amigos em consultoria profissional. E no WhatsApp, nada de apenas marcar a hora. Você pode pedir documentos, você pode fazer algumas perguntas pré-reunião para se preparar melhor. Você pode pedir uma lista de objetivos ou um extrato antes do encontro. Sabe por quê? Porque se o lead te envia os dados, ele já deu o primeiro sim ao seu método. Você já começa a reunião com o comprometimento dele lá no alto. Agora, papel e caneta na mão. Vamos entrar no playbook prático. Se você seguir esses 6 passos, a sua taxa de conversão vai explodir. Passo 1, conexão e presença. O primeiro passo é gerar o que chamamos de presença absoluta. Existe um vídeo famoso chamado Still Face, ele vai estar aqui para vocês assistirem, ou então Experimento do Rosto Imóvel. Ele é um vídeo de uma mãe que para de reagir emocionalmente a um bebê, ao seu filho. E aí ele entra em um estresse profundo em segundos. Com o seu cliente é exatamente igual. Se você olha o celular, você vai se dispersar. Ou então, se você for puramente técnico, ele vai sentir ali esse estresse. Ter uma escutativa, por exemplo, mostra interesse genuíno. Então, abra as portas para a vulnerabilidade do seu cliente. Passo 2, o diagnóstico da causa raiz. O seu cliente sempre vai trazer uma dor superficial. Ele vai te dizer, eu preciso quitar dívidas. Mas o seu papel é ser parecido com o médico. A dor real pode ser um padrão de vida acima da renda ou uma ansiedade financeira. Então não trate o sintoma, você tem que tratar a doença. Quando você aponta a causa raiz daquela dor, você assume a autoridade. Passo 3, ganhos rápidos, as microentregas. Nós vivemos hoje no mundo da dopamina rápida. Então você precisa identificar algo que o cliente está fazendo errado agora e você precisa apontar. Pode ser uma taxa abusiva do banco ou um dinheiro parado na poupança. Então essas pequenas pílulas de valor provam que você se paga antes mesmo de ser contratado. Passo 4, método e caminho. Digamos que você queira colocar o seu filho numa escolinha de tênis e aí você tem a opção de colocar numa escolinha perto de casa que tem um ex-professor ali mais velho e que não necessariamente tem um tato com criança, mas tem bastante experiência. Ou você coloca, por exemplo, numa escolinha do Guga Kirten, que é uma escolinha que tem metodologia, tem vários professores na quadra e que o seu filho vai seguir uma metodologia. Pois é, isso se chama método. Você precisa apresentar visualmente o seu processo para o seu cliente. Então, primeira etapa, segunda etapa, uma terceira etapa. Isso vai tirar o peso da sua figura e vai colocar no seu processo validado. O resultado se torna previsível. Passo 5. Indispensabilidade ética. Aqui é onde você separa os meninos dos homens. Mostre que o custo de não fazer nada é imenso. Você pode usar frases como que você vai investir nesse projeto, sai mais barato do que o dinheiro que você está jogando fora hoje por falta de organização. O cliente ele precisa sentir que continuar sozinho é o caminho mais caro. Passo 6, fechamento profissional. Diferencie preço de valor. Planejamento financeiro não é gasto, é liberdade. Você pode, por exemplo, usar o exemplo de uma viagem. Imagina que você se planejou, se organizou para uma viagem, economizou aquele valor durante 1 ano ou 2 anos e quando você foi viajar, você usou aquele dinheiro programado e planejado
e você pagou um preço, mas o seu custo por aquilo foi zero. Por quê? Porque você se programou, se planejou, separou um dinheiro e chegou e usou aquele dinheiro de uma forma inteligente, de uma forma muito positiva para a sua vida. Essa é a diferença de você enxergar o preço e de você enxergar de fato o custo, valor naquele trabalho que está sendo feito. E o mais importante, nunca deixe a decisão no ar. Você precisa definir um prazo. Faz sentido para você? Então, que tal uma resposta até segunda-feira de manhã para alinharmos os próximos passos? Uma reunião de sucesso é aquela onde o cliente sai sentindo que foi ouvido, que entendeu o problema real por trás do sintoma e percebeu que adiar a solução custa caro. Se você ouviu um "achei caro, mas vou fechar porque confio no seu método", parabéns. Você não vendeu por preço, você vendeu por valor. Você resolveu a ansiedade do cliente. Mas eu sei que aplicar tudo isso sozinho, no começo, pode dar frio na barriga. Por isso, eu quero te convidar para estar com quem já trilhou esse caminho. Aqui embaixo na descrição, no primeiro link, você vai encontrar o link para acessar a comunidade Roda do Planejador. Lá nós somos uma rede de profissionais que buscam o mesmo objetivo: excelência no atendimento em planejamento financeiro. Toda quinta-feira, aliás, às 19 horas, a gente se encontra ao vivo para trocar experiências, ajustar a pitch de vendas e falar sobre diversos temas sobre a carreira do planejador. Então não tente carregar esse peso sozinho. Clica no link, entra na comunidade e eu te vejo no nosso próximo vivo. Só não esquece de seguir o canal, dar like e compartilhar com quem pode se beneficiar.